Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Bom dia, que alegria a gente poder chegar até na tua casa nessa manhã para a gente ter esse tempo de conversa em torno da palavra de Deus. É um santo privilégio, um santo ofício o transmitir a palavra, e eu me alegro com isso, me alegro pela tua audiência, me alegro pela tua atenção. Desde já agradeço também por abrires um espaço na tua agenda, no teu dia, para a gente poder conversar, para a gente poder trazer até ti a palavra do Senhor, palavra essa que quer ser vida, que quer ser motivação, que quer ser palavra de edificação para nós. Obrigado pela tua audiência, que Deus abençoe esse tempo, que seja um momento bem especial e significativo da gente poder compartilhar da palavra do Senhor. Hoje é o Domingo de Ramos, que no calendário da igreja ele tem um significado especial. É o domingo em que a gente lembra da entrada de Jesus em Jerusalém, e é a semana que antecede o desenrolar da Páscoa. Aquelas histórias todas da Santa Ceia, da traição, de Jesus orando no Getsêmani, tudo isso aconteceu nessa semana. Então, o Domingo de Ramos ele tem uma simbologia, um significado bastante especial, bastante interessante. A igreja segue um calendário que é diferente do calendário civil. O nosso calendário, o calendário da igreja, ele começa no primeiro domingo de Advento e ele termina no domingo da eternidade, que é, obviamente, o domingo anterior ao domingo de Advento. E aí nós temos um calendário litúrgico, um calendário diferente do nosso. Em que muda isso em relação à nossa vida? Nada, pastor, nada. Não muda nada, querido, não muda nada. Por quê? Porque nós continuamos no calendário civil, mas essas datas que a gente lembra ao longo do ano, elas são interessantes para a espiritualidade, para o cultivo da espiritualidade. E hoje, então, é o Domingo de Ramos, o domingo em que a gente lembra essa entrada de Jesus em Jerusalém, onde ele foi recebido como um rei, onde as pessoas cortaram ramos de palmeira, estenderam panos para que ele passasse montado num jumentinho. Porém, uma semana depois, ou menos de uma semana depois, Jesus é morto de maneira cruel, e os mesmos que o receberam como um rei, agora gritam, crucificam. Por isso, essas datas são de alguma forma importantes e relevantes para a espiritualidade cristã. Eu quero compartilhar contigo nesta manhã algumas reflexões a partir do Evangelho de João, o capítulo 12, os versículos 37 a 43, que eu quero ler na versão Almeida, Revista e Atualizada, que diz assim: E embora Jesus tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Essa é a palavra com a qual nós queremos nos ocupar nesse Domingo de Ramos. Essa é a palavra com a qual nós queremos nos ocupar nesta manhã. No final do ministério de Jesus é feita uma constatação pelo evangelista João de que a profecia de Isaías cumpre-se também no que diz respeito ao não receber Jesus, ao não acolher Jesus como Senhor das suas vidas. Muitas pessoas não acolheram Jesus no coração, muitas pessoas não quiseram saber nada de Jesus, muitas pessoas simplesmente ignoraram tudo que Jesus falou ao longo desses 3 anos. Simplesmente viveram a sua vida de qualquer forma, de qualquer maneira, e com isso perderam a salvação, com isso perderam a vida eterna.
E João, quando vê isso acontecer na prática, ele diz, olha, aqui também está se cumprindo a profecia de Isaías, aqui também está se cumprindo a profecia, Deus já sabia disso, em outras palavras, Deus já havia mandado Isaías dizer que isso aconteceria. Portanto, o cumprimento da profecia também acontece nesse aspecto, no aspecto de que muitos endureceram o coração, muitos ficaram completamente cegos àquilo que Jesus estava propondo, àquilo que Jesus estava fazendo. Por isso, também nesse sentido, Jesus cumpre a profecia, entre tantas outras. O próprio nascimento de Jesus, a morte de Jesus, é o cumprimento da profecia. Mas o texto bíblico nos diz que outros não acolheram Jesus, embora crescem, mas muitos não confessaram Jesus por medo dos fariseus e por medo de serem expulsos da sinagoga. Interessante isso. Esse é um detalhe dentro do texto que nós lemos que passa muitas vezes despercebido. Pessoas creram, pessoas entenderam o Evangelho, pessoas acolheram Jesus no coração, mas elas tiveram dificuldade com o segundo passo, que é viver Jesus de maneira confessa, viver Jesus de maneira intensa, viver Jesus de maneira autêntica no mundo, porque elas estavam com medo dos fariseus e com medo de serem expulsos da sinagoga. Qual é a importância, qual é o lugar da sinagoga na experiência litúrgica israelita? Qual é o lugar da sinagoga? Por que a sinagoga é tão importante? Por que os fariseus são tão importantes? Por que pessoas ficaram com medo de confessar Jesus publicamente, de viver Jesus publicamente, por conta de perderem o acesso à sinagoga? A sinagoga foi uma forma que foi desenvolvida de preservação da espiritualidade judaica no contexto da diáspora. Não entendi nada. Calma, eu te explico. Os israelitas, eles foram espalhados, eles foram levados embora do seu país, no exílio babilônico. E a partir de então começou a surgir aquilo que a gente chama de diáspora judaica, ou seja, povo de Deus espalhado por todo o mundo conhecido da época. Isso se chama diáspora. E a sinagoga foi o instrumento usado e encontrado para manter viva a espiritualidade cristã. A gente poderia dizer, de maneira bem grotesca, que a sinagoga era um mini templo. Para que surgisse uma sinagoga, era necessário que, numa certa localidade, num vilarejo, houvessem pelo menos 10 homens, pais de família, e aí então se criava uma sinagoga. Ali não acontecia o sacrifício, porque o sacrifício estava restrito ao templo em Jerusalém, mas na sinagoga acontecia a leitura da Torá, ou seja, da lei, dos livros do Antigo Testamento, acontecia o debate teológico, era na sinagoga que acontecia também a vivência da espiritualidade israelita, a lembrança dos acontecimentos de Deus na história do seu povo, a vivência das datas. Era também no contexto da sinagoga, desse grupo, dessa reunião, dessa comunidade que se reunia distante do templo em Jerusalém, que acontecia também questões de decisões judiciais e por aí ia. A sinagoga surgia sempre longe de Jerusalém, porque quem vivia nos entornos de Jerusalém acabava participando vivia a sua espiritualidade no templo, na cidade de Jerusalém. Mas quem vivia longe, então, tinha como recurso a sinagoga. E essas pessoas que creram em Jesus viviam, então, na diáspora, ou seja, viviam longe de Jerusalém. E essas pessoas, elas tinham na sua vivência de espiritualidade a sinagoga como uma referência. E embora crescem em Jesus, eles ficaram com receio de serem expulsos da sinagoga, e certamente seriam, se caso dissessem, agora minha vida mudou porque eu creio em Jesus. E muitos, então, preferiram o respeito das pessoas do que a expulsão da sinagoga. O que significava ser expulso da sinagoga? Significava vergonha. Para um pai de família, ser expulso da sinagoga era algo vergonhoso, era algo que era um vexame público. E também, quando alguém era expulso da sinagoga, se dizia para ele assim, olha,
de alguma forma nós estamos fechando as portas da eternidade para ti, porque aqui tu não vai mais ter acesso à palavra, tu não vai mais ter acesso à leitura da Torá, tu não vai mais ter acesso a Deus de alguma forma. Por isso, de alguma forma se fazia um bloqueio. Pronto, agora não tem mais acesso à sinagoga, não pode mais viver a sua espiritualidade. Era assim que as pessoas compreendiam. E por isso a sinagoga fazia tanto parte da cultura israelita que ainda hoje pessoas se reúnem em sinagogas. Porto Alegre nós temos algumas sinagogas, inclusive, né? Pelo Brasil todo nós temos sinagogas de pessoas que são provenientes da cultura judaica e que ali encontram o seu lugar de adoração, seu lugar de cultivo da espiritualidade. E muitas pessoas creram em Jesus, tiveram seu coração impactado por Jesus, mas ficaram com medo de confessar Jesus publicamente, porque perderiam esse acesso à sinagoga. Dá para entender, mas também de alguma forma a gente pode dizer assim, esses irmãos não entenderam a completude do Evangelho também. Embora crescem com o coração, eles não entenderam a completude do Evangelho, porque a completude do Evangelho me leva obrigatoriamente a confessar o Senhor Jesus. A mensagem de Jesus tocou profundamente o coração de muitas pessoas, mas por que essas pessoas são vistas, essas pessoas que entenderam o Evangelho, que compreenderam o que Jesus veio fazer, mas que não confessavam Jesus, por que elas são criticadas aqui nesse texto? Ora, pelo simples fato de que não é possível a gente ser um cristão e ficar em cima do muro. Não é possível entender o Evangelho, não é possível eu entender a mensagem de Jesus e não manifestar isso, e não viver isso. No texto em questão, a honra falou mais alto do que o confessar a Jesus. No texto em questão, a honra falou muito mais alto do que o confessar a Jesus. O que vão pensar de mim se agora, de repente, depois de tantas gerações, de tantos anos, as pessoas ouvirem falar da minha boca de que agora eu creio em Jesus? Eu creio em Jesus, Ele é Senhor, mas eu vou ficar na minha. Esse comportamento que alguns adotaram, ele não serve. Ele não serve. Por quê? Porque o ouvir o Evangelho, ele me leva necessariamente a confessar Jesus. E o que significa confessar Jesus? O que significa confessar a Cristo na sua vida? Essa é uma pergunta interessante também. O que significa viver a fé? O que significa confessar Jesus como seu Senhor e Salvador? A gente teve um exemplo há poucos dias de alguém que não confessou a Cristo, de alguém que fez o contrário disso, de alguém que envergonhou a Cristo, que envergonhou o Evangelho, que envergonhou os evangélicos, que envergonhou, enfim, a igreja, que é o que aconteceu com o ex-secretário, o ex-ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro. Felizmente, pastor presbiteriano, boa formação, está envolvido aí em um escândalo de corrupção, onde teve até negociação em ouro, onde teve até privilégios para uns em detrimento dos outros, uma vergonha. Isso não é confessar a Cristo. Isso não é confessar a Cristo. Embora neguem suas culpas, mas quem está envolvido, quem tem o seu nome mencionado num esquema desses, certamente não confessou a Cristo. E assim são muitos outros exemplos de pessoas que não estão dispostas a pagar o preço de viver o Evangelho. Confessar a Cristo não é apenas um discurso. Confessar a Cristo não é apenas falar. Confessar a Cristo não é apenas dizer eu sou cristão. Não, confessar a Cristo é vida. É vida. E é vida encarnada, enraizada no Evangelho. E essa vida encarnada, enraizada no Evangelho, ela fala muito mais alto do que as palavras, porque nas palavras a gente pode ser pego em contradição.
Nas palavras a gente pode ser pego em contradição. E esses dias eu vivi isso de maneira bem intensa, nas minhas palavras onde eu fui contradito, ou eu fui pego em contradição, ou em incoerência, melhor dizendo. Eu não gosto que deixem um sapato na frente da porta. E eu sempre digo, né, às vezes em tom de brincadeira, mas às vezes também falando sério, dependendo do nível de estresse, a uma hora dessas eu vou pegar esses calçados de quem esqueceu aqui na frente da porta e vou botar num saco de lixo e vou botar lá na estrada para o caminhão levar. E esses dias eu esqueci meu calçado na frente da porta. E aí nosso filho disse, eu vou pegar um saco de lixo e botar lá na estrada, viu? Isso é ser pego em contradição. Tu falas uma coisa e tu acabas fazendo aquilo que tu disse que não era para ser feito. Palavras nos levam à contradição. Mas o Evangelho não quer ser palavras, o Evangelho quer ser vida. O Evangelho quer ser vivido no dia a dia, ele quer ser vivido com profundidade. O não confessar a Cristo tem levado ao descrédito e à repulsa na nossa cultura brasileira a tudo aquilo que tem cheiro de evangelho, que tem cheiro de evangélico. Ser evangélico no nosso país é motivo de gozação e piada. Motivo de gozação e piada. Eu lembro que certa vez eu fui numa rede de lojas, uma grande rede de lojas, fazer o cartão para poder comprar parcelado. E aí quando me apresentei meus documentos, o rapaz começou a digitar no sistema lá e de repente ele saiu. E disse, eu já volto. Eu disse, tudo bem, esperando ali, daqui a pouco ele volta e disse, teu cartão não foi aprovado. O cartão que eu nem tinha, que eu queria fazer. Eu disse, mas por quê? Não, porque tu é pastor. Eu disse, como assim? Não, pastor não tem mais crédito, não tem mais acesso a cartão aqui. Eu disse, mas como assim? Aí eu disse, eu quero falar com o gerente. O menino já ficou todo sem jeito, chamou o gerente. E o gerente me explicou então que na semana passada eles tinham ainda, infelizmente, ido na justiça para cobrar a conta de um pastor. Eu disse, mas não é porque um pastor é pilantra que eu sou pilantra. E aí ele sentiu que ele não estava lidando com qualquer um. Eu disse, olha, isso aí pode dar inclusive um processo por discriminação. E o homem disse, não precisamos chegar a esse ponto. Eu disse, não, eu não quero chegar a esse ponto. Mas não dá para dizer que todos eles são iguais. E eu fui para casa pensando nisso que aconteceu e pensei assim, é vergonhoso, né? É muito vergonhoso quando chega nesse ponto em que o fato de tu dizer, eu sou pastor, eu sou evangélico, é motivo de gozação e deboche. Por quê? Porque de fato os evangélicos estão fazendo um papelão nesse nosso país, que é uma coisa assim que não tem explicação. Quer dizer, tem explicação. A explicação está no fato de que o evangelho virou um discurso desenraizado da vida. Confessar Jesus é viver. Confessar Jesus não é falar, é viver. Porque quando a gente vive, a gente não precisa de palavras para se justificar. A gente não precisa de palavras para explicar por que a gente está vivendo assim. Isso fica perceptível. Isso fica claro que existem princípios, existem valores, existe algo sobre-humano, sobrenatural que rege a vida dessa pessoa e que faz com que ela viva de uma maneira diferente. E isso vai gerar diálogo. Mas por que, cara, tu está agindo dessa forma? Opa, porque eu tenho um Cristo que cuida de mim, que vive a minha vida. A gente tem vivido uma repulsa a tudo aquilo que cheira a evangelho por causa disso, porque pessoas acreditam, entendem o evangelho, mas não vivem esse negócio no dia a dia. Andam com a Bíblia debaixo do braço muitas vezes, mas uma vida dissociada dessa Bíblia que ela carrega. Nós estamos numa situação muito ruim. Ser evangélico nesse país virou motivo de chacota. E aí as pessoas nivelam tudo por baixo. Porque um pastor se envolve num escândalo de corrupção no Ministério da Educação, então todos os pastores não prestam. Ou o evangelho, ou
a viver, ou esse negócio chamado fé cristã não presta. Pequenas igrejas, grandes negócios, como a gente já ouviu por aí também. Mas eu quero te lembrar, por outro lado, de pessoas que são exemplo de vida. Que são exemplos de vida. Pessoas que vivem a sua fé de uma maneira muito bonita e de maneira muito enraizada. Aí eu lembro, por exemplo, de doutora Zilda Arnes, uma mulher católica, devota, dedicada, mas com amor enorme por pessoas. Pessoa que andava no meio do povo. Católica, devota. Aí eu lembro de Madre Teresa, alguém que também viveu o Evangelho de maneira muito encarnada. Ou então, para falar de alguém que está vivo, o Padre Júlio Lancelotti. Eu aqui não estou fazendo uma defesa ao mundo católico e uma crítica ao mundo evangélico, não. Eu estou tentando, de alguma forma, desconstruir essa ideia de que tudo que tem a ver com a fé cristã não presta, tudo que tem a ver com igreja não presta. E não é verdade. Não é verdade. Dentro das instâncias da ISLB, da nossa amada igreja, existem inúmeras pessoas que no anonimato servem ao outro com amor, com dedicação, que vivem a sua fé de maneira encarnada, de maneira a se tornarem bênção na vida das pessoas. Na minha experiência como pastor, eu já encontrei muitas pessoas que, se tivessem que fazer um grande discurso sobre a sua fé, não conseguiriam, porque talvez não tem facilidade com as palavras, ou não tem habilidade para articular a sua fé, mas que no dia a dia viviam a fé de maneira encarnada, confessando aos quatro ventos, aos quatro cantos da sua fé em Jesus. Queridos, viver a fé não é apenas discurso, é comprometimento. E aqui no texto que nós lemos de João, capítulo 12, nós vemos que essas pessoas, elas entenderam a fé, elas entenderam os princípios do Evangelho, mas elas não tinham a coragem de viver isso, porque elas tinham medo do que os outros vão pensar. A vida toda ele foi judeu, a vida toda seus pais adoraram ao Deus de Israel, e agora de repente ele diz que tem outro Deus que se chama Jesus Cristo, mas como assim? Que traidor, eu não quero um cara desse perto de mim. A situação era uma situação que exigia um desconforto. Confessar a Cristo é de alguma forma viver também o desconforto de estar na contramão, Nos esquemas que se faz nos dias de hoje, é ir na contramão. Todo mundo faz maracutaia, eu não vou fazer maracutaia. Mas vai ficar no prejuízo, não interessa. Eu não vou fazer maracutaia, porque eu vivo o Evangelho. Todo mundo dá um jeito de lograr o leão, se bem que não está fácil, né? O leão está esperto, o imposto de renda não é tão mais fácil de burlar assim. Todo mundo faz, não, mas eu não faço, porque eu sou cristão. Mas todo mundo dá uma olhadinha, afinal de contas, somos homens, temos hormônios na veia, sim, mas eu sou casado, eu tenho minha esposa e tudo que eu preciso eu tenho em casa. É compromisso, é enraizamento de vida, entrelaçada pelo Evangelho. Confessar a Cristo exige que a gente saia do conforto e a gente esteja na contramão do que todo mundo está fazendo, na contramão do que todo mundo está vendo, na contramão do que está todo mundo achando engraçado, na contramão do que está todo mundo curtindo, na contramão. Pastor, mas é ruim viver na contramão? É óbvio, porque é desconfortável. Mas uma vida vivida a partir do Evangelho de Jesus é uma vida que faz sentido. E é uma vida que tem um bom termo. Viver uma vida com Jesus é uma vida que traz longa duração. Confessar Jesus é uma vida que traz felicidade do início ao fim. Mas não aquela felicidade fake, maquiada, construída, mas é aquela felicidade
que faz os olhos brilharem mesmo no dia de tristeza. Confessar a Cristo é viver. É viver e assumir o preço de viver o Evangelho. É viver e assumir o preço de viver o Evangelho numa sociedade que tem repulsa ao Evangelho. Confessar a Cristo não é ser aquele cristão chato. Cristão chato não confessa a Cristo. Cristão chato, ele espanta a pessoa. Até Cristo vai embora, porque é muito chato. Mas é viver de maneira autêntica, encarnada, enraizada o Evangelho de Cristo na sinagoga. E dizer, gente, tudo isso aqui faz sentido somente se a gente entender que tudo isso aqui aponta para Cristo. Nós precisamos entender que ser cristão é confessar a fé, não é apenas frequentar a igreja. Ser cristão não é apenas sentar no banco da igreja, ou sentar na cadeira da igreja, nos nossos auditórios. Viver a fé, confessar a Cristo, é viver de maneira encarnada, é ir contra o fluxo natural. Sabe por quê? Porque o fluxo natural é afastar-se de Deus. O fluxo natural é afastar-se de Cristo. Todo mundo faz. Todo mundo tenta ser corrupto, todo mundo tenta tirar vantagem, todo mundo tenta negociar aqui, todo mundo tenta fazer esquema ali, todo mundo. Confessar a Cristo é dizer, eu não sou todo mundo, eu vou fazer o que meu Cristo pede de mim. E isso gera desconforto. Isso gera desconforto. E nós vivemos num mundo cuja condição natural é ir para longe de Deus. Então o fluxo natural é ir para longe de Deus. É fazer as coisas que Deus não quer que sejam feitas. E por isso confessar a Jesus é vir na contramão, no contrafluxo, na contrariedade do que todo mundo faz. Por amor a Jesus, por amor a Jesus, por amor àquele que deu a sua vida na cruz por cada um de nós. E muitas vezes, nós estamos chegando ao final, muitas vezes nesse nadar contra a correnteza, nesse estar na contramão, estar no contrafluxo, nós também tropeçamos feio. Nós muitas vezes também, com o desejo de acertar, erramos e erramos muito feio. E aí, não precisamos nos desesperar. Porque por vivermos num mundo cuja condição é a condição de afastamento de Deus, isso tem uma força enorme muitas vezes. E acaba também nos arrastando junto na correnteza. E aí vem Jesus e nos resgata. E aí vem Jesus e diz, ok, tu errou, mas agora vamos fazer diferente. Assume teu erro, assume as consequências do teu erro, mas vamos fazer diferente. Eu fico pensando se o ministro da Educação dissesse de fato, a gente ouve umas negociatas aí. Eu confesso minha culpa e estou pedindo exoneração. Mas olha que demorou para o homem sair. E confissão de culpa eu não ouvi ainda. Vergonha. O cristão que confessa a Cristo, ele não é a prova de erros. Não é a prova de erros. Ele pode errar. Ele pode deslizar, ele pode cometer sim um deslize. Mas ele assume seu erro, ele assume a responsabilidade e ele entende que Cristo o chama de volta para ele. Porque na cruz Jesus pagou pela tua e pela minha dívida. Na cruz Jesus pagou pela tua e pela minha culpa. Na cruz Jesus pagou para que nós pudéssemos voltar a viver na contramão, caminhando em direção a Cristo, caminhando em direção à vontade de Cristo, caminhando em direção àquilo que Cristo nos manda fazer, que é amar o nosso próximo, que é viver o Evangelho no trabalho, na escola, na universidade, na faculdade, enfim, onde a gente estiver. Eu encerro dizendo que o chamado do Criador é para confessarmos a fé em Cristo. E isso leva a nossa vida a um bom termo. Isso leva a nossa vida a um bom final. Mas, e eu encerro com isso, confessar a Cristo é sacrificar no altar de Deus algumas coisas. E esses homens ali de João, capítulo 12, essas pessoas ali, melhor dizendo, de João, capítulo 12, elas não quiseram sacrificar no altar de Cristo a glória dos homens. Eles preferiram a glória dos homens
do que a glória de Cristo. Eles não quiseram sacrificar a imagem deles, a reputação deles perante a sociedade estabelecida daquela época. E por isso perderam o Evangelho. E por isso eu às vezes fico pensando, muita gente que vai estar sentado, que está sentado domingo a domingo nas nossas igrejas, não vão se encontrar no céu. Sabe por quê? Porque talvez só ouviram, mas faltou a confissão, o confessar, não de boca para fora, não de palavra. E confessar a Cristo não é carregar um crucifixo na corrente, no colar. Não. É vida, é vida. É ali com a minha esposa, é com o meu marido, é com os meus filhos, é com o meu patrão, é na escola, é com o meu vizinho, é com o meu compadre, com o meu cunhado. É ali, é viver o Evangelho, é viver a vontade de Cristo, sem discurso barato, sem discurso vazio, mas é viver, é viver. Só que isso tem um preço a pagar, que é sacrificar no altar de Deus o meu orgulho, a minha honra, a minha vaidade, a minha vontade mesquinha. Confessar a Cristo é viver o Evangelho, é estar na contramão, é nadar contra a correnteza, é estar olhando para tudo que está acontecendo, dizendo assim, mas não é bem isso que Deus quer. É viver a sua vida profundamente enraizado com Cristo. Que Deus abençoe. Que tua vida possa ser assim. Que a tua experiência de Deus possa ser assim. Uma vida enraizada, onde a confissão se torna rotina e não um discurso vazio. Deus abençoe tua vida. Deus guarde a ti. Amém. Quero orar contigo ainda. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado que hoje temos acesso ao Pai por meio de Cristo. Obrigado que tu perdoas o nosso pecado. Ajuda-nos, Senhor, a viver de fato e de verdade uma profunda vida onde a confissão de fé em Cristo está presente todo dia. Cuida de nós. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Eu desejo a ti uma abençoada semana, que a paz do Senhor te acompanhe, um forte abraço e que Deus esteja na tua casa, sobre os teus, te acompanhando e te guardando. Um abraço e até semana que vem. Escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.